Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Catedral, FM 106.7, mais um domingo de programa Viver Bem, o programa que é do grupo dos psicólogos que são católicos da cidade do Rio de Janeiro e tantas outras cidades, é só juntar-se a nós. Gente, nós somos um corpo de 112 psicólogos que são católicos e nos reunimos mensalmente aqui na Arquidiocese do Rio, aqui na Glória, no edifício João Paulo II. Todos os meses somos acompanhados e formados também pelo bispo, que também é médico, né? Bispo Dom Antônio Augusto, ele que é o nosso pastor, ele que nos acompanha bem de perto, está presente espiritualmente em todos os momentos da nossa vida, e ele presencialmente nos acompanha em todas as reuniões com, é claro, reuniões com psicólogos, mas algumas áreas de saúde também estão presentes aqui com a gente. E hoje vocês pediram que nós trouxéssemos novamente o psicólogo clínico que esteve com a gente no domingo passado. Gente, Luiz Paulo fez tanto sucesso o tema, né, que foi, eu não me recordo direito, acho que foi sobre pessoas tóxicas. O pessoal gostou tanto que passaram um e-mail aqui para a rádio e pediram que nós o trouxéssemos novamente. E Luiz Paulo está presente aqui, ele que é especialista na abordagem junguiana, é da paróquia Santo Antônio da Pavuna e tem consultório na Tijuca. Isso eu não esqueci. Luiz Paulo, muito boa tarde. Muito boa tarde, Sônia. Boa tarde, produção do programa Viver Bem. Boa tarde, ouvintes da Rádio Catedral. Que bom você estar aqui novamente, e você que está nos ouvindo agora, nesse domingo abençoadamente maravilhoso, anote o nosso contato para colaborar aqui com a gente, fazendo suas perguntas ou até tirando as suas dúvidas. O nosso e-mail, viverbem@radiocatedral.com.br, e o nosso WhatsApp 986852455. E eu tenho um convite a todos vocês, nos sigam no Instagram. O programa Viver Bem também está no Instagram, também tem um canal aqui da Rádio Catedral. Então vejam, é fácil encontrar as reflexões sobre psicologia e espiritualidade que nós do programa Viver Bem, do grupo dos psicólogos, colaboramos aqui toda a semana, em todos os domingos. Então, o tema de hoje é relacionamento abusivo, causas e soluções. Luiz Paulo, pode contextualizar o que é um relacionamento abusivo? Boa tarde, Sônia. Eu acho que é um tema que hoje está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Nós temos ouvido falar muito sobre situações de abuso, principalmente contra a mulher, e essas situações elas estão cada vez mais aí presentes na mídia, e não porque essas situações de abuso aumentaram, mas porque finalmente, graças a Deus, as vítimas dos abusos estão se tornando mais corajosas, vamos dizer assim, estão conseguindo um pouco mais de espaço para poder denunciar esses abusos, trazer isso à tona para que a gente possa tomar providências, para que as autoridades possam intervir e fazer com que esses abusos cessem de uma certa forma. E o que é um abuso? É quando uma outra pessoa submete alguém a situações onde ela perde o controle da sua vida e passa a ser manipulada o tempo todo por meio de chantagens emocionais, agressões físicas e de outras ordens até. A gente pode encontrar, por exemplo, abusos tanto da ordem moral como da ordem sexual, física e financeira. Tem um outro que eu quero colaborar. Os abusos, claro, você falou físico, financeiro, eu gostaria que você falasse sobre isso. Mas os abusos psicológicos também, aqueles que vêm até de uma toxicidade também, não é mesmo, Luiz? Exatamente. Os abusos verbais, né, que afetam a nossa área
emocionalmente destroem uma pessoa. Pode falar um pouquinho destes que você colocou? Sim, é um tipo de abuso que, na verdade, ele acaba precedendo, muitas vezes, o abuso físico, a agressão física. Porque o abuso psicológico, ele começa a minar a sua autoestima, a causar uma série de traumas na pessoa, na vítima desses abusos, e vai cada vez mais cerceando essa pessoa e impedindo essa pessoa de ter uma vida livre, de ter uma expressão livre das suas vontades. As pessoas vão sendo submetidas, controladas, cerceadas, até que chega um momento em que aquela pessoa não consegue mais ter uma vida própria. Sim. E isso é complicado, né? Sim. Você falou de abuso financeiro, fiquei curiosa. Pode explicar um pouquinho? Existem algumas situações, por exemplo, e eu vejo isso muito de perto com a convivência no consultório, até a convivência com algumas outras pessoas, onde muitas vezes é o idoso que vive com a sua família, cuidado também pela sua família, ele tem uma renda, que é uma aposentadoria, um benefício que ele recebe, e que essa família se apropria dessa renda desse idoso, com essa justificativa de que, não, eu cuido dele, eu cuido dela. E esse idoso fica refém dessa família, uma família que traz uma série de despesas, uma série de gastos que não são do próprio idoso, e que ele acaba naquele momento tendo que arcar com aquele gasto. Sim. Essa é uma das vertentes. A outra vertente do abuso financeiro se dá muito na relação de casais, onde alguém, um dos componentes dessa relação, ganha mais do que o outro, mantém o outro como refém, e o coloca da seguinte forma: olha, você depende de mim. Você, para viver, depende de mim. Você mora aqui porque sou eu que pago. Você se alimenta porque sou eu que compro. E aí submete o outro ou a outra a uma situação de dependência, porque está ali debaixo dos seus ganhos financeiros. Da dependência financeira. Exatamente. Agora, compreendi. E você falou também, Luiz, da questão das mulheres, né? Por que tantas mulheres continuam em um relacionamento abusivo? Poderia falar um pouquinho sobre isso? Olha, Sônia, hoje nós temos 80% dos casos de violência física, sexual, financeira, as vítimas são mulheres. É mesmo? São as maiores vítimas de casos de abuso. E, de uma certa forma, isso tem a ver com uma questão social, cultural, onde os homens estão sempre colocando essas mulheres numa situação de dependência, de submissão. E o que acontece é que hoje nós vivemos uma realidade onde a gente precisa mudar esse tipo de comportamento. Esse comportamento machista, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser modificado através de uma orientação e através de um esclarecimento muito grande da parte da sociedade, para que a gente possa fazer com que essas pessoas olhem esse relacionamento com mais respeito, com mais integridade, para que as pessoas possam ter um relacionamento saudável. Sim, interessante, né? A pergunta é por que tantas mulheres continuam nesse relacionamento, né? E o que impede essas mulheres de se livrarem desses relacionamentos abusivos? Será uma dependência afetiva, né? Você bem colocou toda a questão às vezes até chega a uma subserviência, né, do indivíduo, né? E me chama a atenção, acredito que você acompanhe isso na clínica também, Luiz, me chama a atenção que muitas dessas vítimas, vamos chamá-la assim, né? Muitos desses pacientes que são vítimas têm pena do seu parceiro. Eles, algumas vezes me chama a atenção que o parceiro, efetivamente, ele não é violento o tempo todo. O que acontece é que, primeiro, essa pessoa, essa vítima dessa violência, ela já está com a sua autoestima tão minada, tão destruída, que ela não consegue nem perceber que está nessa situação. Ela sofre, mas ela não consegue perceber e não consegue sair dessa situação se não tiver uma ajuda externa. Esse agressor, ele usa de uma série de subterfúgios, uma série de estratégias para submeter a sua vítima a essa situação de abuso. Ele manipula as situações
tentando fazer até com que a vítima se sinta culpada de estar vivendo aquele momento daquela forma. E essa pessoa que está ali submetida, ela tem uma dificuldade muito grande de sair justamente por causa disso. Ela acaba interiorizando a ideia de que ela é a culpada daquela situação. É complicado, né? Esse trabalho é até delicado. Sim, né? muito. Então, na verdade, você fala de razões, motivos, né? Que condicionam, levam a mulher, digamos, psicologicamente falando, ela acaba sendo subserviente àquela outra pessoa, né, neste relacionamento. Então você fala, Luiz, de algo, de razões menos visíveis, é isso, Perfeito. né? Essa subserviência ela acaba sendo implantada aos poucos. Ela já começa no início do relacionamento com pequenos detalhes do tipo: não gosto que você fale com fulano, não gosto que você saia com ciclano, não quero que você se vista dessa forma, muda esse penteado porque eu não gosto. Olha, vocês já está respondendo o que me passaram aqui, mas complemente, que fantástico. Como se caracteriza o abuso psicológico? Você já está dizendo. Sim, ele começa com essa manipulação. Sim, e na medida que essa manipulação ela vai aumentando, esse controle ele vai aumentando, e a vítima vai se submetendo a esses caprichos, a essas ordens, o abuso vai tornando cada vez uma proporção maior. O grande problema do abuso é que ele começa nessa vibe, ele começa dessa forma, e ele vai num crescente, até o momento que ele se torna uma agressão física mesmo. E muitas vezes chegando a caso de homicídio, como a gente tem visto aí frequentemente nos telejornais. Então a gente precisa estar muito atento para ajudar essas pessoas a identificarem esse tipo de relacionamento abusivo, para que elas não caiam nessa armadilha, não se deixem levar por esse tipo de comportamento. E digamos, esse paciente, ou só falta um minutinho, a produção do programa, e Zoneto nos sinaliza que precisamos dar um minutinho de intervalo. Luiz, voltamos já, e vocês aguardem aí, segurem o papel e a canetinha, é um minutinho apenas e voltamos já. Boa tarde, queridos ouvintes. Estamos retornando aqui já no segundo bloco do programa Viver Bem, o programa que ajuda você a refletir de uma forma para que se viva bem a vida que a gente tem. Nós somos todos psicólogos, que somos católicos, e hoje eu estou com um deles, fantástico. A pedido de vocês, o Dr. Luiz Paulo Dias retornou ao nosso programa, né? Ele esteve no domingo passado e chegaram alguns pedidos para a produção pedindo que ele retornasse. Hoje ele está aqui falando sobre o tema relacionamento abusivo, causas e soluções. Nosso WhatsApp 986852455 e o nosso e-mail viverbem@radiocatedral.com.br. E você, Luiz Paulo, já estava contextualizando as características de um abusador ou de um relacionamento que tem esse abuso psicológico. Você pode ampliar isso para a gente? Nós estávamos falando sobre as táticas, as estratégias que o abusador utiliza para manter a sua vítima sob seu controle. Porque se você mantiver uma pessoa sob pressão o tempo todo, vai chegar um momento que aquilo ali vai explodir. O relacionamento vai entrar em colapso. Então uma das táticas que o abusador costuma usar é a que a gente chama de dar migalhas. Como é isso? Ele um belo dia aparece com um presente maravilhoso, do nada, teoricamente. Ou então convida, vamos fazer um jantar romântico, à luz de velas, com champanhe e tal, que é uma forma de dar uma amenizada e manter a sua vítima sob seu controle. Uma compensada, né? Exato. É um pano de fundo. É uma forma de mostrar assim, olha, eu não sou tão ruim assim, nosso relacionamento também tem seus momentos bons. Entendo. E aí, mais uma vez,
vai se voltar àquela rotina do abuso psicológico, da agressão e de tudo mais. E aí a pessoa que está debaixo dessa situação, ela tem muito pouco controle sobre isso. Primeiro porque está com a sua autoestima deteriorada, a sua autoconfiança já foi destruída, e muitas vezes ela não consegue nem mesmo perceber a profundidade e a, vamos dizer assim, a agressividade da situação que ela está vivendo. Que interessante, né? Ao mesmo tempo, um terreno bem delicado. Sim, né? muito delicado. Aqui me chegou pelo WhatsApp uma pergunta, Luiz Paulo, da ouvinte Maria das Dores, de Engenheiro Pedreira. O que ela coloca? Conheço uma pessoa que está em um relacionamento abusivo. Como eu posso falar isso para ela sem perder a amizade? Olha que coisa delicada. Verdade. Sabe, daí acho que vem aquela máxima de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. É verdade. Que não é o correto. A gente tem que meter a colher sim, com muito cuidado, obviamente. Porque o que acontece é que a vítima está tão envolvida naquele relacionamento que ela acaba até se voltando contra você, achando que você está querendo destruir aquele grande amor da sua vida. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. A gente deve procurar sutilmente, mas de uma forma bem clara, pedir a essa pessoa que faça uma reflexão de como está indo esse seu relacionamento. Ela pode se fazer algumas perguntas do tipo: essa pessoa fica te cerceando, te impedindo de fazer coisas, te manipulando, afastando você das pessoas com quem você gosta de estar, alegando que fulano não presta, ciclano não é uma boa pessoa. Como é que você se sente nesse relacionamento? Essa pessoa conversa com você, essa pessoa te apoia, ou pelo contrário, está sempre te criticando, está sempre de mau humor? Como é que está esse relacionamento? Porque essas coisas a gente acaba não percebendo, elas entram numa rotina tão grande na nossa vida que a gente não percebe que o relacionamento está extremamente negativo e abusivo. É bem complicado mesmo, né? Falar até sobre isso. Então, como essa ouvinte, poderia falar? Talvez, né, também caberia ela sugerir um acompanhamento psicológico, já que ela é amiga, falar: amiga, né, não seria interessante você conversar com um profissional, né, eu sou sua amiga, mas sugerir, porque cai naquilo que você bem colocou, Luiz Paulo. Muitas das vezes a pessoa nem percebe, porque o abusador, ele vem com recompensas, com um presentezinho, com um docinho, e daqui a um tempo ele faz tudo de novo. Exatamente. E mesmo que não seja tão de imediato, mas o abuso é sempre recorrente. E o que a gente deve fazer é exatamente isso que você está falando, Sônia, é procurar orientar essa pessoa a buscar um profissional que possa ajudá-la. Recentemente eu atendi uma moça que estava num namoro, onde ela começou a sinalizar o quanto esse namoro estava sendo dolorido para ela. E aí uma das coisas que eu fiz foi recomendar que ela lesse uma cartilha chamada Namoro Legal, que foi organizada pelo governo da cidade de São Paulo. E ela leu essa cartilha, e o mais interessante, conforme ela foi se dando conta de como esse namoro dela estava sendo abusivo, essa relação estava sendo abusiva, ela não só se deu conta, como ela passou essa cartilha para colegas, para que as suas amigas também pudessem fazer essa reflexão dos seus relacionamentos. Que interessante. Olha, eu não conhecia essa cartilha, Luiz. Quero conversar depois do programa, porque eu quero ter acesso, ver se você me empresta, porque também nós recebemos e observamos mesmo relacionamentos abusivos e namoros. E eu tenho uma pergunta a lhe fazer. Já que você falou de namoro, quais as consequências de um relacionamento abusivo? Esse que pode ser não somente, às vezes, dentro de um trabalho, dentro de um casamento, mas como você bem colocou, você atendeu uma namorada, uma jovenzinha, que você, enquanto profissional,
compreendeu, percebeu, identificou que ela estava num relacionamento abusivo. Então, quais as consequências? Infelizmente, Sônia, as consequências de um relacionamento abusivo são muito, muito ruins. Nós temos hoje uma estatística que traz um número de 243 milhões de mulheres entre 15 a 49 anos que são vítimas de violência física e social por ano no mundo todo. Isso é um número absurdo. E esse relacionamento abusivo, ele evolui de tal forma que começa com pequenas questões psicológicas, de restrições sociais, e chega ao extremo que é o feminicídio. Nossa. Então nós temos que estar muito atentos para essa questão, temos que estar procurando sempre ajudar pessoas que estejam nessa situação de abuso, para que elas possam não só cuidar de si, mas de uma certa forma também a gente tem uma esperança de que os abusadores possam buscar ajuda também para esse seu comportamento. Nós temos essa missão de ajudar a fazer um mundo melhor. É verdade. E tem aqui também uma pergunta que eu achei muito interessante. Tá aqui. Essa produção enviou. Existe a possibilidade de, no casal, os dois serem abusivos? Olha, eu acredito que até exista, mas eu acho que é uma combinação que acaba não dando muito certo. Porque o abusador ele precisa de uma vítima que seja submissa, uma vítima que possa se submeter aos seus caprichos, às suas agressividades. Mas existem sim, existem casais que ambos acabam um tentando manipular o outro, um tentando controlar o outro, e isso normalmente acaba em tragédia. Há sempre uma oportunidade de transformar a tragédia em triunfo. Então, nós profissionais da psicologia, né, não desistimos. É sempre dizer sim à vida, apesar de tudo, como o nosso maravilhoso psicólogo existencialista, também psiquiatra, Viktor Frankl, bem nos deixou como legado esta orientação, diga sim à vida, apesar de tudo. E nós, enquanto psicólogos, né, também temos essa missão, como você bem o diz, e a responsabilidade de trabalhar esse afinar a consciência, né, desta pessoa que está num relacionamento. Mas essa pergunta me leva a uma reflexão, que é a possibilidade dos casais mais jovens, porque a possibilidade está, na verdade, calcada na imaturidade emocional. Então, há uma tendência, porque nessa segunda idade, digamos assim, né, desses casais mais jovens, que não são crianças, mas também não estão na terceira idade como a gente, né? Então, eles ainda estão naquela fase do egocentrismo, sim, naquela fase do apego, aquilo é meu, de uma necessidade exacerbada, né, de controle. Então, na verdade, eu digo de uma inexperiência de uma convivência madura relacional, daquela convivência que é dialogar, o que precisa ser através do diálogo, daquele encontro do eu com tu que forma o nós. Poderia falar então um pouquinho desse perfil dos adolescentes que certamente você atende? Sim, Sônia, o que eu percebo é que nós temos uma responsabilidade cada vez maior com o tipo de experiência e o tipo de exemplo que estamos passando para esses jovens, na medida em que nós somos os educadores dessa nova geração. E na medida em que esses jovens eles vão se tornando casais, formando famílias, em que essa questão do relacionamento ela começa a ficar mais evidente, eles buscam modelos. Sim. Então é importante que a gente tenha essa consciência de que nós somos referência e que somos também os orientadores
que vão ajudar a formar as novas famílias. Esses novos agrupamentos familiares, eles precisam estar dentro de uma orientação, como nós fazemos, não só como psicólogos, não só como católicos, mas principalmente como seres humanos, seres sociais, nós temos essa responsabilidade. Então é possível sim formar famílias saudáveis, formar casais que tenham um relacionamento de respeito, tenham um relacionamento do amor mesmo, como na sua acepção completa da palavra, a partir do momento em que a gente mostra qual é o caminho. Sim. E esse legado a gente tem que estar trabalhando para que isso possa ser possível e para que a gente possa ter casais saudáveis, com relacionamentos saudáveis, que também vão gerar filhos que se tornarão depois pessoas saudáveis. É verdade, né? O testemunho já terminou, Isoneto, nosso programa. Isoneto Costa, eu agradeço essa participação da Elizabeth Martins, de toda a equipe da rádio, mas só falta um minutinho para a gente terminar aqui o nosso programa Viver Bem. E se você gostou, amado ouvinte, escreve aqui para a gente, passa um WhatsApp, peça novamente que nós possamos abordar o tema que você tenha gostado ou possíveis outros temas da área da psicologia e da espiritualidade. Eu quero te agradecer, Luiz Paulo, sua participação brilhante, como sempre, você que faz parte aqui do time, né? Peço que você se despeça dos nossos ouvintes, deixando uma mensagem, o seu telefone e o bairro do seu consultório. Agradeço a todos a produção do programa Viver Bem, Rádio Catedral. Agradeço a você, Sônia. Quero deixar aqui um abraço para todos os ouvintes que nos acompanharam até agora. Meu telefone para contato, 96801-5830, e eu estou atendendo na Clínica Devir, ali na Praça Sans Pena. Muito obrigada, Luiz Paulo. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Eu começo assim a minha reflexão para deixar para vocês durante a semana. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Lembremos sempre destas palavras, para que na nossa autenticidade nós possamos viver bem a vida que a gente tem. Um abençoado domingo a todos e até o próximo programa.